começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha já sabe que toda semana, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados assuntos. A gente sempre busca abordar questões jurídicas, questões sociais, questões na área da saúde, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e atuante na sua comunidade. Por isso, nós queremos escutar você. Através do nosso Instagram, você pode entrar em contato conosco e deixar sua crítica, sua sugestão de tema, sua sugestão de convidado, porque juntos nós queremos construir com você esse canal que é de cidadania. E nós queremos relembrar que a TV Câmara Mossoró é exibida em parceria com a TCM no canal 23.2 da grade e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Lembramos também que a TV Câmara Mossoró tem o seu canal no YouTube. Através dele você poderá assistir às outras edições do programa Cidadania, como também aos outros programas da TV Câmara Mossoró. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante comum no dia a dia do trabalhador, que é o acidente de trabalho. Se você ainda não passou por um episódio desse, você certamente conhece algum parente ou algum amigo que precisou ficar afastado das suas atividades laborais por conta de algum acidente de trabalho. Mas o que significa o acidente de trabalho? Quando e quais são os requisitos? Como ele pode acontecer? Quais os benefícios? Quais os deveres do empregador, do empregado? Bom, essas e outras dúvidas nós vamos tirar aqui com o nosso convidado que já se encontra nos nossos estúdios, Dr. Tiago Abidon, que é advogado especialista em direito do trabalho e vai poder conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Então não sai daí, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando sobre acidente de trabalho. Até mais! O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania e hoje nós vamos conversar sobre acidente de trabalho com o nosso convidado, Dr. Tiago Abidon, que é advogado especialista em direito do trabalho. Dr. Tiago, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco um pouco sobre esse assunto, que até eu falei no bloco anterior, né, que é um tema muito comum. Às vezes o próprio trabalhador ele nunca precisou se afastar, mas ele sempre conhece um colega de trabalho, um parente, um amigo que precisou. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Joyce, doutor Adalto, por estar aqui, né? Agradecer a oportunidade e é sempre bom estar trazendo explicações para quem está nos ouvindo, né? Conhecer os seus direitos, deveres também, isso é muito importante. E aí, como o Joyce já mencionou, doutor Tiago, o que parece, talvez muitas das pessoas não acompanham, não vê com frequência, mas dentro dos estabelecimentos de trabalho, muitas das vezes ocorrem acidentes de trabalho que muitas pessoas não têm conhecimento, às vezes num detalhe, isso pode acontecer. E aí, para iniciar o nosso bate-papo, doutor Tiago, gostaria que esclarecesse o que é um acidente de trabalho e como ele pode ser caracterizado. Ok. Acidente de trabalho nada mais é do que um evento, um indesejado, né, ou não planejado, que acontece dentro do ambiente de trabalho, onde o colaborador, né, se acidenta
E aí esse acidente pode trazer sequelas, né? Pode ser físicas, pode ser psicológicas e em alguns casos até a morte do trabalhador. Então, na verdade, é no exercício do seu labor, né? Ou seja, no dia a dia da execução de suas tarefas, que qualquer funcionário, qualquer empregado, ele pode vir a sofrer. E ocorrendo no estabelecimento, por isso que talvez denomina como acidente do trabalho, proveniente do trabalho, né? Pois é, e uma dúvida que muitas pessoas têm também é acerca do percurso do trabalho para casa, ou então de casa para o trabalho. Um acidente sofrido nesse percurso, ele pode ser considerado um acidente de trabalho? Sim, Joyce, pode sim. Inclusive, tanto faz você sair de casa para ir para o trabalho ou vice-versa, né? Tá saindo do trabalho para vir para casa. Se você vier a sofrer algum acidente nesse trajeto, isso é considerado acidente de trajeto, que equipara-se ao acidente de trabalho. Então, você tem todos os direitos à indenização decorrente disso. Agora, algo importante também que tem que ser falado, todos nós temos o percurso para chegar até o nosso trabalho. Então, se você mudar o trajeto, né, que você costuma ir para o seu trabalho, como por exemplo, eu vou passar no supermercado, eu vou na casa de um familiar antes de ir para o trabalho, e você se acidenta, ou seja, você foge daquela rota, e aí a empresa não tem o dever, né, de lhe assegurar com relação a esse acidente, porque você desviou o seu trajeto. Então, você não pode estar mudando o trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Mas se acontecer, é considerado acidente de trabalho ou acidente de trajeto nessa situação. Interessante, né, Adalto? Essa ressalva que o Dr. Tiago fez, porque teria que ser um percurso diretamente para o trabalho ou diretamente de volta para casa, do trabalho para casa, né? Como ele bem pontuou, se você foge um pouco a esse trajeto, né? Se você tem outras finalidades, como ele citou, passar no supermercado, por exemplo, já então descaracteriza esse acidente de trabalho, né? E isso, obviamente, tudo vai depender da maneira como você comprova, ou seja, você leva aquelas provas aos autos, você pleiteia judicialmente. E a empresa, por sua vez, pode entender que aquilo não foi um acidente proveniente do seu percurso. Mas, claro, isso vai depender muito das provas que são coletadas, né, tanto por parte do empregado, do empregador, que vai se conseguir comprovar, para tentar caracterizar ou não esse acidente nesse percurso, ou seja, de sua residência para o trabalho e de trabalho para a sua residência. Mas eu vou mais além um pouco. Nós tivemos recentemente o problema aí da pandemia, por exemplo, e que muitas das coisas a nível virtual, a nível, por exemplo, principalmente teletrabalho, home office, eles vieram à tona com a problemática, né, que nós passamos recentemente da Covid, e que isso realmente se prolongou e até hoje, ao que parece, já se tem práticas dessa natureza. Doutor Tiago, é possível também caracterizar nessa maneira de trabalho, ou seja, eu trabalho à distância, eu trabalho da minha residência. Eu também posso sofrer um acidente e se caracterizar como também proveniente do trabalho, e em caso de doença ocupacional também, funcionamento sistemático? Boa pergunta, Adalto. Isso aí acontece com frequência, né, depois da pandemia. Inclusive, na minha profissão, hoje é comum, por exemplo, a gente fazer audiências online. Mas para o caso do trabalhador que exerce a atividade home office, ele pode vir sim a adquirir uma doença ocupacional. E aí, as mais comuns são a questão da ergonomia, né, a postura, sempre ficar naquela mesma posição no decorrer do dia. E aí pode ter problemas auditivos, né, muito tempo no celular, muito tempo com fone de ouvido, né, para resolver algumas demandas. E aí pode ser proveniente do ruído, por exemplo, pelo excesso do som. Né, tem a questão da iluminação, ou muita iluminação ou pouca iluminação no ambiente que ele está, né? Seja numa sala, num escritório, pode afetar a visão, né? Isso pode trazer prejuízo para o trabalhador também, e pode também desenvolver depressão e ansiedade, né? Dependendo da carga horária que ele exerça no decorrer do dia. Então, se na empresa ele trabalharia, por exemplo, 8 horas, e ele está trabalhando 12, 13 horas por dia porque está em casa, isso tem uma sobrecarga para o trabalhador. E isso pode sim vir adquirir uma doença ocupacional decorrente do trabalho, mesmo em home office. E aí é interessante essa colocação que o doutor Tiago faz, e muitas pessoas ainda têm dúvidas nessa forma de sistema de trabalho de home office.
Porque, na verdade, o home office, o teletrabalho, por exemplo, ele é uma extensão da empresa, né? Na verdade, você só não está fisicamente no local onde a empresa está estabelecida, mas da sua residência ou de onde você estiver, você executa as mesmas tarefas que deveria executar tanto quanto como fosse presente. E daí, obviamente, as consequências provenientes dessa relação de trabalho também o leva até essa forma de home office, né? Como, por exemplo, acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ao que parece, me passa a ideia, doutor Tiago, que talvez o meio de prova para aquela pessoa que está lá só no seu ambiente, talvez ele viesse trazer alguma dificuldade de mostrar uma causa-efeito do tipo de trabalho. Porque ele realmente pode ter um problema de audição, um problema de postura. E assim, passa a ideia de que realmente se torna mais dificultoso uma prova. Mas claro, tudo isso vai ser analisado através de uma perícia, através de provas, né? Que leve essa causalidade da forma de trabalho e, obviamente, a empresa venha a ser, obviamente, punida por aquele ato que foi praticado no acidente proveniente de sua residência, né? Pois é, e a gente sabe, a própria legislação, né, a própria CLT, ela expressamente afirma que os meios de fiscalizar essa subordinação existem, né? Os meios físicos, manuais, eles se equiparam aos meios telemáticos, informatizados, né? Então, a gente sabe que todos esses sistemas, né, de informática, eles têm como passar ao empregador uma estimativa de tempo de trabalho, de jornada, né? Muitos sistemas, quando você passa um tempo sem digitar, ele já sai do login, né? Desloga ali o sistema. Então, a gente sabe que realmente o empregador ele tem como exercer uma certa fiscalização sobre o seu funcionário, mesmo em home office. Mas aí, doutor Tiago, em se tratando do acidente de trabalho em si, uma parte mais prática agora que eu pergunto. Supondo que uma pessoa sofreu um acidente de trabalho, seja estando em home office, seja um acidente de trajeto, quais atitudes ela deve tomar após esse acidente? Boa pergunta, né? Após o acidente, a primeira coisa que um funcionário sempre deve fazer, procurar ajuda médica, né? Cuidar da saúde em primeiro lugar. Após isso, de imediato, comunicar ao seu empregador, né, o acidente ou aquela situação que quase ocasionou um acidente, por exemplo. Então, ajuda médica, depois procurar o seu empregador e comunicar o fato. E aí é responsabilidade do empregador, depois disso, já providenciar em emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, né, e enviar aos órgãos competentes. Então, quer dizer que tanto o empregado como o empregador possuem deveres, né, após a ocorrência de um acidente de trabalho. Bom, mas doutor Tiago, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda conversando sobre acidente de trabalho. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, de uma associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e
nós, enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com o Dr. Tiago Abidon, que é advogado, especialista, né, com atuação na área trabalhista, conversando sobre acidente de trabalho, né, Adalto? E no bloco anterior, Joyce, foi mencionado acerca da obrigação do empregado, no que diz respeito, por exemplo, a um acidente de trabalho ocorrido, como ele deve proceder, a que ele deve procurar, o que deve ser feito para, obviamente, ele ser atendido naquela seara. Mas aí eu parto, vamos adiante, o empregador, por exemplo, ele tem alguma obrigação? O empregado, ao que parece, ele tem a obrigação de comunicar à empresa que sofreu um acidente, que ocorreu um incidente ali dentro do seu estabelecimento de trabalho, mas o empregador, enquanto empresa, qual é a obrigação dele a partir dali? Ele tem a obrigação de comunicar ao órgão, por exemplo? Tem sim. É responsabilidade do empregador, após absorver a informação que alguém se acidentou, né, na sua empresa, ou fora dela, mas estava prestando serviço para um empregador, tem que, primeiro, emitir a CAT, sabendo que houve um acidente de trabalho, que é o comunicado de acidente de trabalho, a CAT. Em seguida, deve informar os órgãos competentes, como, por exemplo, a Previdência Social, né? E, dependendo de alguns casos, por exemplo, morte, deve até comunicar às autoridades policiais, para fazer uma investigação, como é que se deu aquela causa, se realmente foi um acidente, ou se foi algo criminoso, por exemplo, que aconteceu. Então, é responsabilidade do empregador comunicar às autoridades competentes ou a alguns órgãos públicos. E aí, doutor Tiago, aí me traz aqui uma outra pergunta. O CAT, que é uma comunicação formal que a empresa vai fazer ao INSS, por exemplo, que ocorreu um acidente, mas a partir daquele momento, quando ele faz aquela comunicação, a empresa continua responsável pelo empregado, ou é o INSS que a partir de agora passa a ter esse cuidado para com o empregado em relação à remuneração? Como é que funciona esse sistema? Boa pergunta, Adalto. Nessa situação, os 15 primeiros dias é de responsabilidade exclusiva da empresa ou do empregador. Após o 16º dia, é de responsabilidade do INSS pagar o salário do empregado. A empresa já não tem nenhuma responsabilidade com isso. Então quer dizer que a empresa, né, ela tem que tomar esse cuidado realmente. Se o empregado ele precisar se afastar, né, por mais de 15 dias, então aí no popular, né, o trabalhador então ele entra no benefício previdenciário, né? E esse contrato de trabalho, então, ele fica suspenso, é isso? Isso, exatamente. O contrato ele fica suspenso, né? E após o retorno, né, do auxílio doença acidentário, o funcionário ele tem uma estabilidade de 12 meses, né, e não pode ser demitido, né? Então, o contrato, quando ele está de benefício previdenciário, está suspenso. Entretanto, quando ele volta do benefício previdenciário, em caso de acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses. E aí eu gostaria de frisar aqui que essa estabilidade ela não é totalmente garantida, tem as exceções. Por exemplo, se o empregado cometer uma falta grave, ele pode ser demitido por justa causa. E aí essa estabilidade ele deixa de ter. É interessante, né, Adalto? Que esse porém, essa exceção, muita gente não lembra. Porque quando a gente fala assim, eu não posso ser demitido porque eu tenho estabilidade, né? Mas aí muitas vezes o trabalhador acha que ele pode fazer o que ele quiser
que ele não vai ser demitido. E o doutor Tiago traz muito bem pontuado essa questão, nessa exceção, né, que foge aí à regra, que em caso de falta grave, ele pode sim ser demitido, né? Sim, porque na verdade eu acho que a lei, na forma como coloca o sistema de estabilização da pessoa ter estabilidade no emprego, por exemplo, é para dar segurança àquele empregado. E o caso de acidente de trabalho é um deles, né? A estabilidade ela provém exatamente porque, devido a um problema ocasionado ou pela empresa ou mesmo pelo empregado que ocorreu no seu ambiente de trabalho, a lei vem e assegura a ele a possibilidade de uma continuidade de trabalho, ou seja, que ele tenha uma permanência naquele vínculo empregatício, né? Apesar do contrato, como o doutor Tiago explica, há uma suspensão, porque a partir do momento que ele é afastado da empresa, o INSS, obviamente, é que fica fazendo esse pagamento da remuneração do empregado, o contrato ele se suspende, mas ele continua com um vínculo com a empresa, ou seja, ele possui uma estabilidade e ele, tirando as causas de justa causa, ele não poderá ser demitido, né? Pois é, o doutor Tiago citou também, né, o evento morte, né, muitas vezes o acidente de trabalho ele realmente causa o falecimento daquele trabalhador, mas eu não queria nem tratar sobre essa questão da morte agora, doutor Tiago, em relação a um acidente de trabalho em que deixa sequelas nesse funcionário. Muitas vezes o trabalhador ele perde a função do membro, muitas vezes ele perde o membro, né, ocorre uma amputação daquele membro. Nesses casos, além, claro, de um possível benefício previdenciário, pode haver ainda uma indenização em virtude desse acidente? Com certeza, Joyce. Nessa situação, pode haver danos morais decorrente da dor, do sofrimento que o acidente sempre causa ao trabalhador. Pode haver dano estético, né? Um exemplo de dano estético, né? Para que possa ser melhor explicado. Nós temos 5 dedos em uma mão, sofremos um acidente, né? E perdemos 2. Então, isso é um dano estético, né? A nossa mão, ela mudou a estética de como era antes. Então, pode haver uma indenização decorrente disso, como também danos materiais, ou seja, a perca da capacidade laborativa do trabalhador diminuiu. E, com isso, ele pode vir a ter uma indenização por danos materiais, né? Ele pode até deixar de receber alguns proventos, conseguir um melhor trabalho, né? Por conta dessa limitação que ele sofreu decorrente do acidente. E aí tudo vai depender da gravidade em que ocorreu o acidente. Por exemplo, o Tiago ele cita como exemplo a perda de um membro, como o Joyce bem mencionou também, que dependendo da situação específica, você adequa aquele funcionário em conformidade com o que foi o seu risco, qual é o risco, o que ele pode fazer. Por exemplo, o senhor falou muito em questão de perda de membro, mas vamos supor que um acidente mais grave e o empregado ele se tornou impossibilitado de continuar exercendo aquelas tarefas que ele já o fazia. Nesses casos em específico, eu sofri um acidente, o INSS bancou, fui voltar para o meu trabalho, não tenho condições de exercer a mesma tarefa, o empregado pode se aposentar? Excelente pergunta, Adalto. Pode sim. O funcionário ele pode ficar afastado por invalidez, né, recebendo seu salário do INSS. E aí eu gostaria só de frisar um ponto importante nessa situação, é que o contrato de trabalho ele permanece suspenso, né? A empresa não pode demitir ele, mesmo ele estando aposentado por invalidez, o contrato está suspenso. E aí isso gera um outro problema. Ele quer receber suas verbas rescisórias, como por exemplo, 13º, férias, FGTS, mas a empresa não pode demiti-lo porque ele está afastado pelo INSS. Então a nossa jurisprudência, que são o entendimento de alguns juízes, entende que nessa situação o funcionário deve receber suas verbas rescisórias. Mas tem outra parte da jurisprudência que entende que não, porque o contrato continua suspenso. Então, tem situações que pode ser liberado as verbas rescisórias do funcionário que está aposentado por invalidez, em outras situações, infelizmente, não. O contrato fica suspenso até se extinguir um dia, seja com a morte do trabalhador. É interessante porque quando a gente fala em aposentadoria, na cabeça de muitos, a aposentadoria é algo definitivo. Né? Mas, ao que parece, há uma distinçãozinha realmente aí, por exemplo, proveniente do acidente. Ele pegou uma aposentadoria por invalidez. Ao que parece, como o doutor Tiago bem menciona, esclarece aqui, há uma suspensão contratual daquele vínculo formado entre empregado e empregador. E aí por isso que existem essas discussões a nível de decisões jurisprudenciais, né? Que pode ou não pode ser pago uma verba rescisória, não pode ser pago rescisória devido a essa pequena nuance, na verdade, que é entre a aposentadoria por invalidez e a suspensão contratual de trabalho.
Doutor Tiago, só para a gente finalizar esse bloco, eu citei há pouco o evento morte, né? No caso, ocorrendo esse evento morte, né, que seria o acidente de trabalho mais gravoso, porque cessa a vida do trabalhador, a família então ela poderia ter direito a alguma indenização, né? Sim, com certeza. A família tem direito a uma indenização em caso de morte do trabalhador, a receber as verbas rescisórias do tempo que ele trabalhou, né? E aí lembrando que, primeiro, vai para os de primeiro grau, que no caso é esposa e filhos, e aí não tendo, vai para de segundo grau, que pode ser pais, irmãos. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente retorna no nosso quarto e último bloco, ainda com o Dr. Tiago. Próximo bloco nós temos também o nosso quadro Dicas de Concurso. Então não sai daí que rapidinho a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando sobre acidente de trabalho. A gente falava no bloco anterior, né, um pouco sobre a possibilidade de danos, de indenização, de danos morais, danos materiais, estéticos, né, em virtude da perda de um membro, em virtude também do evento morte. E a gente vai continuar, né, o bate-papo, Adalto. E, claro, nem empregado, nem empregador tem interesse que venha ocorrer um acidente proveniente de trabalho. O empregador é um ônus, né? Obviamente, proveniente daquele acidente, ele vai ter, muitas das vezes, um custo proveniente de uma indenização. E o empregado, quem sabe, pode até, infelizmente, chegar com efeito morte. Então, doutor, na sua opinião, doutor Tiago, qual era a opinião o que você diria para o nosso telespectador? Algumas precauções, alguns cuidados que empregado e empregador deve ter nessa relação de trabalho para que não venha ocorrer esses acidentes? Muito boa pergunta. Nessa situação, é responsabilidade do empregador, por exemplo, fornecer EPIs, né? Isso aí vamos dizer assim, é o primeiro ponto fundamental que uma boa empresa tem com seu empregado, fornecer todos os EPIs necessários para que ele possa executar o seu trabalho ali no seu ambiente de trabalho. E aí é responsabilidade do empregado utilizar de maneira adequada, cuidar, conservar aquele EPI, né? Ele não pode se negar a utilizar o EPI, né? O empregador também pode fazer treinamentos, dar palestra, cursos, treinamentos, né, para os seus empregados, né, sobre segurança, meio ambiente, saúde no ambiente de trabalho. E é responsabilidade do empregado participar desses treinamentos, né? E algo que está mais relacionado ao empregado diretamente, ali no ambiente de trabalho, situações de riscos no ambiente de trabalho, né? Se o funcionário que está ali na execução, ele está vendo, está presenciando um risco de acidente, é de responsabilidade dele comunicar imediatamente o seu empregador. E o empregador tem a responsabilidade, né, de prevenir para que aquele acidente, aquela situação insegura não venha a gerar um acidente de trabalho. Então, trabalhando empregado e empregador junto, é bem mais difícil que o acidente aconteça. E aí o interessante é essa harmonia. Na verdade, isso é uma reciprocidade que tem que se ter entre empregado e empregador. Eu tenho minha obrigação, também tenho meus direitos. Então, assim, se realmente a sua parte fornecer um equipamento de proteção e você utilizar,
cumpra suas obrigações, evite os riscos naquele ambiente de trabalho, que possivelmente o acidente ele vai diminuir consideravelmente dentro do seu ambiente, obviamente, de trabalho. E eu digo mais, a gente vê isso com frequência nas esferas judiciais, eu digo a nível trabalhista, muitas das vezes a empresa realmente fornecendo a lista de equipamentos, né, que foi entregue, o empregado realmente assinando, ou seja, e ainda assim vem acontecer acidente, o empregado ingressa com suas ações, pleiteando sua indenização, seja o que for. Agora, porque o empregador, apesar dessa harmonia, desse sistema de reciprocidade, ele tem um ponto que é importante que se faça, que é a fiscalização. Porque muitas vezes o empregador ele vem a cumprir, ele está lá, ele fornece, e o empregado, por não cumprir a parte dele, o empregador, por sua vez, por não fiscalizar, aí acaba gerando um problema de ordem judicial e que muitas vezes vai gerar um dano, uma indenização, se ele conveniente. Então é interessante que se tenha essa harmonia, mas também uma fiscalização por parte da empresa para ver se aquele empregado realmente está cumprindo as medidas que têm que ser adotadas. É verdade. Isso que você falou é interessante, Adalto, porque realmente muitas vezes a gente vê que o empregador ele fornece os materiais de proteção, fornece os EPIs, o trabalhador recebe, começa a utilizar e depois vai escanteando, vai deixando de utilizar por entender que não é importante. E aí acontece o acidente de trabalho, né? Mas é dever do empregador, além de entregar os EPIs, de fornecer esses EPIs, fiscalizar também, até porque a gente sabe que a recusa em utilizar pode justificar uma demissão por justa causa desse trabalhador, né? Doutor Tiago, a gente teria ainda até outros questionamentos a fazer, porque é um tema muito interessante, né, Adalto? Mas em virtude do tempo não vai ser possível, mas nós agradecemos mais uma vez sua participação em vir aqui conversar conosco sobre esse tema. Só tenho a agradecer a vocês, né? É sempre bom contribuir para a população, para conhecer melhor os seus direitos e obrigações, e estou à disposição, né? Em outro momento, estar aqui trazendo mais dúvidas, né? Tanto respondendo como trazendo também algumas dúvidas, né, que nós não sabemos de tudo, mas estamos aqui para trazer o melhor que a gente pode para a população aí que nos ouve, que nos assiste. Bom, e eu vou lhe chamar, você não vai sair agora, porque nós vamos juntos assistir o nosso professor Pietro Medeiros com o quadro Dicas de Concurso. Professor Pietro, agora com você. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, no programa Cidadania, aqui na nossa TV Câmara Mossoró, trazendo temas relevantes que é dúvida sua. Você que está me assistindo, com certeza tem essa dúvida ou alguém aí próximo de você. E vamos tratar aqui de forma objetiva, simples, sem aquele, como eu sempre digo, sem aquele juridiquês, para que você venha a entender de forma mais clara possível. Então a pergunta de hoje é uma pergunta muito corriqueira aí no mundo jurídico, então muita gente tem realmente essa dúvida. Eu até anotei aqui para vocês, que é a seguinte, ó, posso parar de pagar pensão alimentícia de forma automática quando o meu filho completar 18 anos de idade? Então, quando o meu filho completar 18 anos de idade, eu posso parar de pagar a pensão de forma imediata? Já vou te responder que não, de forma automática não. Geralmente, não vou dizer que 100%, vou cravar aqui os 100% para vocês, mas esse processo de pensão geralmente foi através de um processo judicial. Então, se você quer encerrar esse processo, deverá também ser através de um processo judicial. Tranquilo? Então entenda, você deu início a partir de um processo judicial e tem que finalizar com um processo judicial. Então não é automático, certo? O juiz vai analisar alguns requisitos e você vai contratar aí um profissional da sua preferência, você vai à Defensoria Pública, enfim, você vai acionar lá o Poder Judiciário com um pedido de exoneração de alimentos. Que pode ser de forma consensual? Pode sim, pode ser de forma consensual. Você e seu filho podem entrar em um acordo e ali assinarem os termos para que para que essa pensão não venha mais ser paga, certo? Outra situação, se seu filho já casou, também pode ser dada aí a cessação da pensão alimentícia quando ele completar os 18 anos. Se o seu filho tem um emprego e consegue se manter sozinho, também você pode pedir a desoneração dos alimentos. Você não é obrigado a pagar se seu filho já consegue
já tem um emprego, ou se o seu filho vive até melhor do que você. Mas isso, todas essas situações deverão ser colocadas no processo, deverão ser acostadas aos autos, para que o juiz veja e perceba e venha a retirar esta pensão alimentícia que você paga. Outra pergunta aqui bem interessante é o seguinte: eu posso dar entrada já ali, quando ele está bem próximo de completar os 18 anos? Já respondo que não. Para que você dê entrada nesse período de exoneração de pensão, o seu filho tem que ter aí os 18 anos completos. Tranquilo? Então já falei aqui de forma consensual, já falei do casamento, já falei se seu filho vive melhor financeiramente do que você. Então isso aí são motivos para que você não venha mais a pagar a pensão alimentícia quando ele completar os 18 anos. Agora tem um detalhe muito importante que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. E se ele completou os 18 anos, mas ele ainda está fazendo faculdade, ele ainda está na graduação? Neste caso, se ele completar os 18 anos e estiver na graduação, você vai ter que esperar ele finalizar o seu curso superior, a sua graduação, para que você não venha mais a pagar a pensão alimentícia. Agora, se ele não trabalha, se ele não casou, se ele não faz faculdade, então você vai ter que demonstrar ao juiz a sua capacidade de pagar e a necessidade de pagar. Certo? Então, até os 18 anos, o pai e a mãe é o responsável pela vida civil, as decisões do filho. A partir do momento que ele completa 18 anos, então ele já tem assim, ele já torna-se imputável. Certo? Inclusive, essa ação vai ser demandada contra o filho. O pai vai pedir, vai acionar o filho. Por quê? Porque ele já é maior de idade, ele já tem 18 anos. Então, ele está apto ali aos atos da vida civil. Certo? Então, se ele estiver na faculdade ainda, vai ter que aguardar finalizar a faculdade. Aí você deve estar se perguntando, e se ele conseguir emendar uma pós-graduação? Não. Se ele emendar a pós-graduação, o marco temporal ali para que venha acessar a pensão é a graduação, é o curso superior. Porque senão ele ia fazer a especialização, o mestrado, o doutorado, e você ia ficar pagando a pensão ao seu filho, tá bom? Então acredito que essas são as principais dúvidas acerca da pensão alimentícia do filho que completa 18 anos de idade, tá bom? Então tem que ter os requisitos, o juiz vai avaliar a necessidade, se ele, apesar de estar desempregado, se tem como ele se manter, se ele mora com o pai ainda, com a mãe, se ele mora com a avó, se ele... Enfim, vai ter que avaliar a sua condição social e tanto a de quem paga quanto a de quem recebe, para verificar se vai retirar ou não o valor que é pago da pensão alimentícia. Então, este foi o nosso quadro O Povo Quer Saber de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e assista aí a programação da TV Câmara Mossoró e todas as entrevistas do programa Cidadania, que é feito com bastante carinho para você. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, mais uma vez por mais um quadro, Dicas de Concurso. Para você que é concurseiro, que está estudando, está de olho nos editais, professor Pietro sempre chega aí com muita informação e dicas preciosas para você. E o nosso programa vai finalizando, né, Adalto? Infelizmente, Joyce, como já bem mencionou, eu acho que nós deveríamos ter bem mais tempo para dissecar o assunto, apesar de ser a nível de proveniente da de trabalho, mas você vê que diversos pontos interessantes, esclarecimento, precauções, por exemplo, que empregado e empregador deveriam ter no seu ambiente de trabalho para evitar acidente, e nós teremos realmente como estirar esses assuntos. Então, para nós foi uma alegria, doutor Tiago, tê-lo aqui hoje, nos nossos estudos aqui da TV Câmara, e trazer esses pontos, esclarecimento ao nosso telespectador, e quem sabe uma outra oportunidade, ou com esse assunto ou outro, esperamos que aqui retorne e venha aqui realmente fazer com que o nosso telespectador saia cada vez mais com conhecimento acerca dos seus direitos e também de suas obrigações. Bom, obrigada, doutor Tiago. Nosso programa vai chegando ao fim, mas nós lembramos que você poderá assistir a esse programa durante a nossa programação aqui na TV Câmara Mossoró. O Cidadania vai acabando, até a próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. Fica agora com a nossa programação aqui na TV Câmara Mossoró. Tchau!